homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e conciliado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Amém. Um texto riquíssimo, um texto que, na verdade, nos mostra e nos fala acerca de um tema que eu considero muito importante nos dias atuais: unidade. Falamos muito acerca de unidade. Dizemos que unidade é ter o mesmo pensamento, é falar a mesma voz, é, na verdade, caminharmos juntos. Mas eu quero dizer que naquilo que eu encontro à luz da palavra de Deus, sem desmerecer aquilo que os outros falam acerca de unidade, eu encontro na palavra de Deus um entendimento diferente daquilo que é unidade. E unidade tem a ver com maturidade. É impossível nós vivermos em unidade sem maturidade. Nós podemos até falar a mesma linguagem, podemos até ter a mesma forma de pensar. Mas se não houver maturidade nas nossas ações, se não houver maturidade naquilo que na verdade nos liga, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, naquilo que nós pretendemos alcançar, tudo aquilo que nos possa unir jamais crescerá. Porque a unidade, para além de ter necessidade da maturidade, a unidade promove crescimento. E não é crescimento em número, porque unidade não tem nada a ver com crescimento em número. Unidade tem a ver com crescimento daquilo que cada um é em Deus. Meus amados, nós podemos estar numa assembleia com muita gente. Este auditório podia estar cheio. E podíamos até dizer que cantamos as mesmas coisas, falamos as mesmas coisas, pregamos as mesmas coisas, mas não viver em unidade. Eu quero dizer que o grande problema da igreja do século XXI e de alguns anos a esta parte tem sido precisamente porque Cristo só é conhecido por meio da unidade. O mundo lá fora só conhecerá aquilo que o Pai, Ele na verdade promoveu através de Jesus Cristo, quando nós formos um, tal como Ele e o Pai eram um. E para vivermos nessa unidade, e só dessa forma, meus amados irmãos, é que nós podemos promover Cristo é o Filho de Deus. Nós muitas das vezes queremos que Cristo esteja no meio de nós, mas eu quero dizer que aquilo que promove Cristo no meio de nós é essa unidade que nós temos nele. Jesus é o ponto fulcral que nos une. Todos nós só podemos estar unidos na pessoa de Jesus. E isso implica que, para que Cristo esteja presente, e é dessa forma que Ele se faz presente, quando cada um de nós
cresça nesta maturidade espiritual, que é o conhecimento de Cristo, que é a vida de Cristo na nossa vida. E quando nós, na verdade, estamos crescendo neste mesmo propósito, nós estamos formando o próprio corpo de Cristo no meio de um lugar como este. E aí Ele se faz representar, se faz sentir e, na verdade, Ele se faz manifestar por meio daquilo que Ele é e daquilo que Ele quer para cada um de nós. Meus amados, nós queremos, na verdade, e temos visto muita coisa, temos ouvido muita coisa, e dizemos até que somos maduros. Mas a verdade, meus queridos, é que a maturidade, ela tem a ver, sim, com o nosso comportamento e com aquilo que Cristo é através de nós. O que as pessoas estão vendo através de nós. As nossas ações, elas têm e devem manifestar aquilo em que nós estamos crescendo. E se nós estamos crescendo em Cristo, atingindo a maturidade, varonilidade e a estatura de Cristo, é Cristo que as pessoas têm que ver em nós, nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. É impossível alguém dizer que é maduro, é impossível alguém dizer que tem maturidade espiritual quando as suas ações refletem precisamente o contrário nos momentos difíceis da nossa vida. Porque é fácil imitar a Cristo quando tudo nos está bem. É fácil imitar a Cristo quando a vida, ela nos é fácil. É fácil imitar a Cristo quando há um ambiente propício para isso. O difícil é viver Cristo e manifestar a Cristo no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio do ambiente caótico, onde na verdade se manifesta aquilo que é a nossa própria natureza. Eu tenho ouvido muita gente falar acerca de maturidade. Eu estudando a introdução acerca do texto, e nós já iremos falar propriamente acerca daquilo que o texto nos diz. Eu tenho ouvido muita gente falar acerca de unidade e maturidade, mas eu, quando olho para eles, eu não vejo Cristo, eu vejo a pessoa. Eu vejo aquilo que a pessoa é, a sua natureza, e aquilo que ele herdou dos seus pais, e aquilo que a vida promoveu nessa mesma pessoa. Alguém disse com uma certa propriedade que nós somos o resultado das nossas decisões e das nossas escolhas. Assim como também a nossa saúde é resultado daquilo que nós nos alimentamos e da forma como nós tratamos este corpo. Mas a verdade, meus queridos irmãos, é que quando nós nos encontramos em Cristo, quando nós, na verdade, nascemos de novo, acontece uma transformação dentro do homem, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu conheço muita gente que tem sido transformada de fora para dentro. Deixou de fazer coisas que faziam antes e que o identificava com o mundo e com a natureza desta terra. Mas o seu interior continuava desejando e tendo no seu coração o desejo daquilo que ele anteriormente fazia. Abandonou a prática, mas o seu interior continua sendo o mesmo. Jesus um dia chamou a estas pessoas religiosidade, religiosos, e ainda foi mais duro
sua observação, dizendo: vocês são como túmulos caiados, que na verdade por fora estão limpos, mas por dentro cheiram mal. É como uma ferida, irmãos, que na verdade tem uma carapela, mas por dentro tem pus. E uma das coisas que a natureza nos ensina é que o próprio corpo humano, ele começa-se purificando, tratando-se, sarando de fora para dentro. Isto é um princípio de Deus na vida das pessoas. Assim também é um princípio da qual Jesus nos quer falar acerca de unidade. É impossível, meus amados irmãos, nós queremos juntar a nós pessoas. Podemos fazer muitas campanhas de evangelismo, podemos passar muitas horas de joelhos aqui nesta casa, podemos, meus irmãos, querer até promover muitas atividades, mas se nós não formos um em Cristo, jamais o mundo saberá quem Jesus é de verdade. Eu vou dizer isto de outra forma, antes de entrar na mensagem. Não adianta, meus amados irmãos, nós andarmos correndo de um lado para o outro, se todos nós que aqui estamos não tivermos o mesmo objetivo e o mesmo propósito. Qual é, pastor? Todos nós sermos como Cristo Jesus. Aleluia. Pensarmos como Cristo, falarmos como Cristo, agirmos como Cristo. E quando as pessoas olham para nós, não veem a Cátia, não veem o João, não veem o António, não veem o José, mas veem Cristo. O seu proceder, o seu agir, o seu pensar. E quando as pessoas conseguem visualizar isso em nós, de forma coletiva, todos nós nesse mesmo propósito, todos nós, na verdade, procurando ser como Jesus, e dizer como Paulo agora: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo na carne. Também daquele que me amou e se entregou por mim. E quando nós temos este objetivo e esta missão de uma forma coletiva, de todos aqueles que aqui estão, será impossível para alguém que entre neste lugar que não seja comovido ao arrependimento por causa da presença de Cristo neste lugar. Aleluia. A manifestação dos dons, meus amados irmãos, conforme nós lemos, nós podemos ler antes. Paulo está falando também acerca de alguns ministérios e acerca dos dons. Nós podemos perceber, meus queridos, que a manifestação onde Cristo está, os dons se manifestam de forma natural. Vamos para a mensagem. Amém? Graças a Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos, depois desta breve introdução, acerca deste texto que Paulo quer nos dizer. Meus amados, Paulo está falando acerca de aperfeiçoamento. E a igreja de Éfeso está passando por alguns problemas. E um dos problemas que a igreja de Éfeso está passando, diz no versículo 14, é que muitos são como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo, ele está preocupado com a igreja de Éfeso. Porquê? Porque a igreja de Éfeso, ela tinha, não direi a fama, mas aquilo que se falava da igreja de Éfeso é que era uma igreja madura, uma igreja adulta, uma igreja onde, na verdade, o apóstolo João um dia também foi pastor dessa mesma igreja e outros homens. Mas Paulo
está falando aqui acerca da igreja de Éfeso. Há um problema dentro da igreja. E qual é? É que os cristãos estão divididos porque cada um está seguindo ventos de doutrina induzidos pela astúcia do homem e não tendo entendimento da verdade. E Paulo está preocupado com isso. Porquê? Porque uns estão indo para um lado, outros estão vindo, e aquilo que está acontecendo é que o rebanho, de uma maneira muito simples, está se dispersando. Está cada um caminhando para o seu lado. Está cada um escolhendo os seus próprios interesses. Está cada um olhando para aquilo que entende que é a sua verdade. E um dito naquela época é que todos eles entendiam que aquilo que eles pensavam era tão verdade como aquilo que o outro pensava. Ou seja, o entendimento que tu tens não é melhor que o meu entendimento. Nem o meu entendimento será melhor que o teu. Tu tens o teu entendimento, eu sigo a Cristo do meu jeito e tu segues a Cristo do teu jeito. E, meus amados, isto jamais pode acontecer no meio da igreja, por muito que o mundo queira promover e por muito que o diabo queira induzir a igreja a este engano e a esta falsa verdade. Porquê, meus amados irmãos? Porque, na verdade, todos nós, quando temos um propósito e não uma função, porque o grande problema da igreja hoje é que não está mais vivendo um propósito, mas está vivendo uma função. A igreja quer ganhar almas, a igreja quer ganhar adeptos, a igreja quer ganhar pessoas. Porquê? Porque há muitos interesses envolvidos, infelizmente, por trás desses mesmos proclamações. E não quero falar nelas porque não é esse o meu objetivo nesta noite. Mas o que eu quero, meus amados, dizer-vos é que muitos estão ouvindo lá fora e há pensamentos que trazem para dentro da igreja que são como verdadeiros porque ouviram noutros lugares, porque veem nas internets, porque veem não sei o quê, e o pregador mais não sei o quê, e o outro não sei de onde, e cada um traz os seus pensamentos e pensa do seu próprio jeito e pensa da sua própria maneira, e ele vive o seu próprio evangelho segundo o seu próprio entendimento. E não é isso que a palavra de Deus diz. Aleluia. Paulo tem, no versículo 16, temos ler no 15. Mas segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Crescemos em tudo naquilo que é o cabeça. Cristo. Nós não crescemos segundo o pastor A, nem segundo aquilo que o pastor B diz. Mas nós crescemos naquilo que Cristo é. E se todos nós crescermos imitando a Cristo, então nós estamos crescendo em unidade. E essa mesma unidade irá fazer com que, quando as pessoas falam, e deixem-me dizer isto com muita propriedade, as pessoas falam de bênçãos. Eu vejo hoje uma igreja débil que, para alcançar alguma coisa de Deus, tem que chorar amargamente para que as coisas aconteçam. E quando passam por problemas, com muita facilidade nós olhamos para as pessoas se dispersando por causa das dificuldades. Porque o entendimento que as pessoas têm acerca da verdade em Cristo é totalmente diferente daquilo que eles têm aprendido. E, meus amados, quando nós falamos acerca deste mesmo assunto e falamos acerca da divisão,
visão. Paulo, ele estava preocupado com estes ventos de doutrina, com estas ideias errôneas. Deixem-me, por exemplo, eu falar-vos acerca de um problema que tem invadido as igrejas no século XXI, o humanismo. Quantos já ouviram falar acerca desta palavra? Humanismo. Já ouviram falar? Sim. O humanismo tem um ponto, um objetivo. Sabem qual é? A importância do conceito do humanismo está na pessoa. A pessoa é importante. E quantas vezes nós ouvimos alguém dizer em cima do púlpito: meu irmão, tu és importante. Tu és uma pessoa muito importante. Tu tens muito valor. Os irmãos nunca ouviram falar disto? Vocês sabem que isto é um conceito humanista, em que promove aquilo que o ser humano, na verdade, é. Pastor Carlos, o ser humano não é nada se Cristo não for na vida dele. Então aquilo que eu tenho que dizer de cima de um púlpito não é dizer que tu és, mas é dizer que Cristo é em ti. E é Ele que faz de ti aquilo que tu és. É Ele que promove em ti aquilo que tu necessitas. E quando falamos acerca de bênçãos e acerca de dificuldades, um dos grandes problemas do relacionamento da igreja com Cristo tem a ver precisamente porque nós seguimos princípios que não têm nada a ver com aquilo que são os princípios de Deus. E se há coisa que nós precisamos de aprender, é que nós temos que viver como Deus quer e não conforme nós entendemos. O cristianismo não é para ser vivido de acordo com aquilo que é o nosso entendimento. Mas o cristianismo, ao seguir a Cristo, tem que ser vivido num exemplo, numa imitação perfeita daquilo que Cristo é. Aleluia. Glória a Deus. Talvez não fosse esse tipo de mensagem que vocês gostariam de ouvir. E deixem-me dizer-vos outra coisa que é tão importante. Quando alguém toma o lugar de Cristo na nossa vida, isso é idolatria. Eu vou repetir devagarinho. Quando alguém ou alguma coisa toma o lugar de Cristo na nossa vida, isso é idolatria. E a Bíblia diz que idolatria é pior que o pecado de feitiçaria. Quando o nosso maior interesse, e eu compreendo que grande parte de vós vieram para Portugal procurando uma vida melhor. Eu compreendo. E compreendo que há pessoas que não têm apenas um trabalho, mas têm dois. E querem viver uma vida aqui na Europa que nunca viveram no Brasil. E vieram à procura de uma vida melhor, senão não tinham emigrado, tinham ficado no Brasil. Vieram à procura de novas perspectivas. É errado, pastor? Não. Mas o que é errado é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na tua vida. O que é errado é quando o trabalho é muito mais importante do que Cristo na tua vida. O que é errado é quando tu permites que o dinheiro tenha tanta influência na tua vida que tu possa dividir com Cristo. O próprio Jesus dizia que se há alguém que nos divide com Ele, é Mamon, o Deus da riqueza. E ele sabia a influência que esse mesmo Deus tem na vida das pessoas. Infelizmente hoje, as pessoas têm uma compreensão. Ontem foi falado acerca de dinheiro. Mas a minha e o meu entendimento acerca daquilo que eu entendo como dinheiro na palavra de Deus tem a ver com aquilo que tem valor na nossa vida. O que define a nossa riqueza, ou o que define aquilo em que nós somos ricos, é
exemplo. Se algum dos irmãos estivesse vivendo ou estivesse ficado perdido no meio do deserto e por alguns dias estava caminhando sem água, ou aquele sol tórrido, com sede, muita sede, e que um momento ele vislumbra uma pequena sacola e ele corre para aquela sacola, e quando chega perto da sacola ele vê duas coisas interessantes. Vê um saco, uma sacola pequenina, cheia de diamantes, e vê uma garrafa d'água no outro lado. E a minha pergunta para vós é: o que é que vocês escolheriam? Se tivessem que escolher um dos dois, o que é que vocês escolheriam? Certamente vocês escolheriam de acordo com a vossa necessidade. O grande problema das pessoas é que Deus não está sendo mais a primeira necessidade na vida deles. E quando Deus não é mais a primeira necessidade da vida deles, o que eles valorizam é tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. Mas nós falamos de unidade. Mas nós dizemos que estamos unidos. Nós vimos ao mesmo culto. Fazemos aqui culto. Cada um faz o seu culto. E vamos para casa. Uma liturgia bonita. Cânticos bonitos. Cada um se sente à sua maneira. Estamos sempre tudo menos igreja. Porque se há alguma coisa que a igreja é, ela promove unidade pastoral. Ela manifesta unidade. E quando ela manifesta unidade, Jesus está presente. E a presença de Jesus não tem a ver com arrepio. A presença de Jesus não tem a ver com o irmão falar línguas ou ver uma manifestação física acerca daquilo que a pessoa está a sentir. A presença de Jesus, deixa-me dizer-vos, tem a ver com transformação. E hoje, o Evangelho que nós estamos pregando não é um Evangelho verdadeiro. Porquê, pastor? Porque se o Evangelho que é pregado não provoca confronto na vida da pessoa, então nós estamos apenas pregando palavras bonitas, fazendo. Eu ia usar uma expressão, mas não quero usar. Meus queridos amigos, quando nós falamos acerca de Jesus, o confronto, ela demonstra duas coisas: mudança de atitude, mudança de vida das pessoas e compromisso com o corpo de Cristo. Os irmãos podem falar acerca de compromisso do corpo de Cristo. Eu quero falar algo que eu considero muito importante. E eu vou fechar a palavra de Deus, vou parar tudo aquilo que eu estava falando para dizer aquilo que o Espírito Santo está falando. Aleluia. Glória a Deus. A pergunta que é necessário fazer nesta noite é: quais são os teus verdadeiros interesses?
trouxe aqui nesta noite? Com que objetivo é que tu vieste a este lugar? Mais um dia? Mais um culto? Mais um momento? Sairás daquela porta, continuarás falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas e sendo a mesma pessoa. É isso. Se um lugar como este, em que a igreja, ou a dita igreja, se reúne, se a pessoa que sai daquela porta continua fazendo a mesma coisa, significa que nós estamos vivendo tudo menos unidade em Cristo. Porquê, pastor? O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, quando a igreja se reunia, um trazia uma profecia, outro falava línguas, outro trazia um salmo, outro trazia uma exortação. Mas acontecia sempre algo. Sabem o que é? Os segredos dos corações das pessoas eram revelados a fim de que ele fosse transformado por meio daquilo que estava sendo dito. E isso era promovido por causa da unidade, porque todos eles eram um em Cristo. Ser um em Cristo significa isso mesmo. Significa que todos nós que aqui estamos vivemos apenas com uma única preocupação: ser igual a Jesus. Nada mais tem importância na minha vida. Eu quero ser como Ele. Eu quero viver como Ele. Se todos nós tivéssemos esta preocupação, quando saíssemos daquela porta, todos nós seríamos diferentes. Nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja onde for. Jesus seria sempre visível através de nós. E quando nós nos reuníssemos num lugar destes, onde estivessem 2 ou 3, é isto que significa esta palavra. Em Mateus capítulo 18. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, unidade, aí eu estarei no meio deles. Glória. Para quê? Para fazer prodígios, milagres, maravilhas, transformação, salvação. Queremos um lugar assim. Glória a Deus, Senhor. Queremos viver isto aqui neste lugar. Queremos que 2026 seja assim. Que todos nós tenhamos esta preocupação. E coloquemos em nós: eu quero ser como Cristo. Eu quero ser a imagem de Jesus. O meu principal propósito é ser como Jesus. Falar como Ele. Caminhar como Ele. Viver como Ele. Para que a vida dele seja, na verdade, verdade em mim. Amém? 8 horas, não é, pastor? É o tempo? Posso? Graças. Meus queridos, o meu desejo não é fazer com que os irmãos pensem que eu vim a este lugar como pastor, ser um pastor regional e ter algumas tarefas para desempenhar. Tu me fazes falar assim. Eu costumo dizer para todos onde eu vou: eu não sou pregador, eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sei pregar, mas há uma coisa que eu sei: é dar testemunho.
que Jesus é. Aleluia. Eu estou falando para vós. Eu não estou falando daquilo que os outros vivem. Eu estou falando daquilo que eu vivo. A razão que eu vivo todos os dias é procurar imitar a Cristo no que eu sou, da forma como vivo, da forma como eu penso. E este é o propósito de Deus para cada um de nós. Deixem dizer a todos os que estão aqui nesta noite: só entram no céu pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Deus, quando olha no céu, vê dois tipos de pessoas: os que Ele conhece e os que Ele não conhece. Há muitos por aí dizendo: em teu nome fizemos, falamos, aconteceu, milagres, maravilhas, em teu nome. E Ele vai dizer: nunca vos conheci. Nunca. Não houve um único dia na vida dessas pessoas em que Ele tivesse conhecido. Nunca. A palavra nunca é muito forte, meus irmãos. Nunca nos conheci. Mas para os outros, Aleluia. os escolhidos, Glória. aqueles que vivem segundo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta: que todos nós sejamos como Jesus Cristo. A esses Ele vai dizer: vinde, benditos de Meu Pai. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, Não Deus. estamos em tempos. Não estamos em tempos. Deixa-me dizer-vos algo que o Senhor me tem falado nos últimos tempos. Os anos que vêm aí vão ser anos de muita agitação por toda a Europa, por todo o mundo, principalmente na Europa. E de muita escassez também, muita dificuldade. E uma das coisas que eu dizia ao Senhor era: Senhor, faz-me entender o que é ser um profeta. Ele dizia: profeta não é aquele que fala as minhas palavras. O profeta é aquele que sente aquilo que eu sinto. Aleluia. Quando Deus disse a Jeremias: Jeremias, vem cá, meu filho, entrega lá esse cinto que tens. Deus, o cinto é sinônimo de autoridade. Não, Jeremias, entrega. Eu quero mostrar. Eu quero que tu sintas o que eu sinto em relação a Israel. Entrega. Passaram alguns tempos, Deus disse de novo a Jeremias: Jeremias, vai lá buscar o cinto. O Senhor certamente está podre. Jeremias foi lá e tirou o cinto. O cinto estava totalmente podre. Ele disse: para que eu vou usar uma coisa que está podre? E Deus disse: assim é o meu povo em relação a mim. Ezequiel, dorme uns tantos dias para este lado, dorme os outros tantos dias para este lado. Meu Deus, mas para quê? Porque eu quero que o meu povo saiba como tem vivido. Oséias, vem cá. Eu quero que tu cases com uma prostituta. Deus, eu sou solteiro. Tu estás-me a mandar casar com uma prostituta? Eu posso escolher a mulher que quer. Não, casa. Eu quero que tu sintas o que eu sinto. Meu Deus.
quem me fala em cima do púlpito há cerca de muita coisa. Eu quero dizer-vos, irmãos, que o ano 2026, 2027, 2028, 2030 serão anos muito difíceis para nós. Muita coisa está para acontecer. Mas o Senhor tem dito algo muito importante. Serão tempos em que a igreja vai ter que tomar uma posição diante de Deus. São tempos permitidos por Deus para que a sua igreja tome uma posição diante de Deus. Uma posição de confiança, uma posição de dependência, uma posição de todos nós estamos buscando o mesmo objetivo, que é ser igreja. E dessa forma Ele irá providenciar para nós tudo aquilo que nós iremos necessitar, e não aquilo que nós queremos, mas o que Ele nos quer. Meus amados, até aqui falei o que estava no meu coração e aquilo que o Senhor colocou na minha boca para mim. Certamente o Senhor falará convosco na vossa casa durante a noite e vos fará algumas questões da forma como vocês têm vivido diante do Senhor. Que Deus vos abençoe. Eu não preciso ser conhecido. Pode ficar sobre os seus pés. Fazer com que e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que como o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, da fumaça responde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Sermos um em Cristo. É a missão da igreja nesses últimos tempos. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que vive em comunhão nas dores, nos sofrimentos, na alegria, mas que transmite a graça que recebemos. Você pode colocar a mão em seu coração agora nesse momento. E eu sei que o Espírito Santo do Senhor falou grandemente ao seu coração essa noite. E eu sei que o que foi passado aqui tocou profundamente em você. Porque quando o Espírito Santo do Senhor te separou, te escolheu, te apresentou a graça e te disse que você é filho, o Espírito Santo insistiu e tem insistido contigo.
Mas muitas das vezes nós deixamos de ouvir a sua voz. Muitas das vezes nós não obedecemos o seu chamado. Mas há um incômodo dentro de nós, dizendo que nós não podemos mais ser os mesmos que somos. E como aprendemos aqui esta noite, só conseguiremos ser o que Cristo quer que sejamos se nós estivermos nele. Essa noite Cristo te chama a ser o que Ele te separou para ser: unidade no corpo. Porque tempos difíceis virão, mas uma certeza temos: que a igreja do Senhor permanecerá de pé, porque ela é uma com Cristo e em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Eu não sei o que você tem passado, se é muitas alegrias ou se é muitas lutas, mas eu tenho a certeza que uma igreja que vive e é transformada para viver em Cristo é aquela igreja que chora com os que choram e se alegra com o que se alegra. Ah, Santo Espírito Santo. Abraça o teu irmão que está ao teu lado em nome de Jesus. Eu não quero ver ninguém sozinho. Abraça o irmão em nome do Senhor Jesus. Tem a nossa irmã Senhora ali atrás. Abraça ela em nome de Jesus. Tem o diácono Jó. O diácono Jó, não quero te ver sozinho, diácono. Abraça o Pedro lá atrás em nome de Jesus. Nós somos um em Cristo. E sendo um em Cristo, só existe um amor que reina aqui. É o amor de Deus. E é nesse amor que nós estamos firmados. A nossa fé é uma só. É uma verdadeira fé, não é uma falsa fé. A doutrina que seguimos é a sã doutrina de Cristo, não as falácias ou as falsas doutrinas ensinadas por aí. A palavra que nos edifica, que nos transforma, não é qualquer palavra, mas é a palavra de Cristo. O Evangelho, o Novo Testamento, a nova aliança, não é a aliança apresentada pelos homens, mas é o sangue que derramou naquela cruz e nos uniu a Deus. Antes éramos afastados, mas hoje nós somos um em Cristo Jesus. E precisamos transmitir esta unidade, sendo transformados por esta palavra dia após dia, dia após dia. Vira para o teu irmão, é a primeira vez à noite, fala para o teu irmão: eu estou contigo, meu irmão. Eu vejo Cristo em ti, meu irmão. Oh, aleluia. Coração transformado, coração reiniciado, Jesus, como fruto dele.
caminhada de fé. Mas alguma coisa te desviou dos caminhos do Senhor. E você sentiu em seu coração essa noite uma alegria que há tempo não sentiu. Você sentiu que precisa ser transformado por Cristo novamente. Você sentiu que você tentou fazer de tudo, tentou vencer da força do teu braço e você não conseguiu. Cristo te chama essa noite. Eu quero convidar você que sabe que precisa viver como Cristo. E em Cristo, se essa é a sua decisão, eu quero convidar você a vir aqui à frente essa noite. Eu quero convidar você que sabe que sem Jesus você não é nada, porque Ele é tudo. Se o seu desejo é voltar a caminhar com Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não seja um simpatizante da igreja, mas seja unidade do corpo de Cristo.